Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz esse corset. Tem muito tempo que eu tava devendo ele pra vocês e finalmente consegui fazer e postar, então vamos lá. O link pro corset vai estar na descrição do vídeo e junto com o molde vem um informativo sobre os materiais, como montar o molde, enfim. Para fazer esse corset você vai precisar do tecido principal e o tecido do forro. E também vai precisar de entretela. Eu usei a de malha e eu entretelei tanto o forro quanto o tecido de fora. Para o corset também vai precisar de barbatana e ilhós. Minha recomendação para o ilhós é que ele não seja muito grande, então eu recomendo ou o tamanho 50 ou 51. O que eu usei no meu é o 51. E aí também vai precisar do balancim e a matriz do tamanho do ilhós que você vai usar. Então eu comecei imprimindo todas as partes do molde e aí eu fui encaixando igual no vídeo. Então, depois de juntar todas as partes do molde, eu cortei em cima da linha do tamanho que eu queria. No meu caso, eu fiz um tamanho 42. Então, depois de cortar o tamanho que eu queria no molde, eu fui pro tecido. Então, cortei tanto o forro quanto o tecido principal e cortei também a entretela. Como a entretela que eu usei ela é mais fininha, eu entretelei tanto o forro quanto o tecido de fora. Então, depois de todas as partes cortadas, eu entretelei todas elas. Se tiver como, é mais fácil também entretelar, na verdade, todo o tecido, mas como eu não confio muito no meu ferro para entretelar um tecido inteiro, eu preferi entretelando cada parte separado, igual no vídeo. Como eu não confio muito no meu ferro, eu colocava um pedaço de algodão cru em cima das partes e aí eu ia entretelando todas elas. E depois de tudo entretelado, é hora de começar a juntar as partes. Comecei juntando o meio frente. E se você quer fazer a versão que a abertura seja na frente ao invés das costas, é só fazer esse mesmo processo, mas fechando o meio costas ao invés do meio frente. E aí eu aproveitei já para fechar
o recorte que tem na frente. Então, eu já vou fechar o meio frente e o recorte da frente. E aí, fui prendendo ele igual no vídeo. Depois de prender essas partes, eu fui na máquina e fiz uma costura de 1,5 cm, fechando tudo. E depois de fechar esses recortes, eu fiz o mesmo processo, fechando o recorte da lateral. Depois eu fechei os outros recortes das costas, igual no vídeo. E aí, depois de todos os recortes costurados, eu fui no ferro e fui passando todas as costuras. A do meio frente eu abri a costura e todas as outras eu fui tombando em direção ao meio costas.
Então, depois de tudo passado, é hora de fazer um pesponto para fazer as casinhas das barbatanas. Então, eu fiz uma costura de mais ou menos 7, 8 milímetros e de referência eu usei o pezinho. Então, o pezinho da máquina rente a costura e joguei toda a agulha para o lado esquerdo, que aí dá mais ou menos essa distância e é o tamanho ideal para encaixar as barbatanas depois. E aí, depois disso feito, a primeira parte do corset tá pronta. E aí, para fazer o forro, tem que repetir todo esse processo. Então, é basicamente fazer 2 corsets para depois encaixar eles. Com essa parte do corset pronta, é hora de fazer as alças. E aí, eu comecei fechando as alças igual no vídeo. E eu também fiz com uma costura de 1,5 cm. Depois das alças costuradas, por ser uma curva, eu tirei um pouquinho do excesso de tecido e onde tem a curva, eu fui fazendo pix para essa curva assentar. Depois de fazer isso, eu virei a alça toda pra fora e aí eu tentei deixar ela bem certinha e fui no ferro pra assentar a costura. Depois da alça estar ajeitada, eu fiz uma costura de pesponto bem na bordinha em todo o contorno dela. Depois das alças prontas, é hora de juntar o corset com o forro. Então, comecei grudando o forro do corset com o tecido principal pelo decote, colocando costura com costura bem certinho. Coloquei a alça em cima do recorte das costas e aí eu já fiz o sanduíche dele com o forro.
Então, fechei toda essa costura do meio costas e todo o decote, de um lado a outro. E aí, depois que eu costurei, eu fiz alguns piques para assentar as curvas na hora de virar para fora. E depois disso feito, eu virei todo o corset para fora e passei no ferro. Fui fazendo a dobrinha do meio costas também, pra quando eu virasse ela saísse bem bonitinha. E aí, essa parte é extremamente importante, eu passei ele todo no ferro pra assentar e ficar todo bonito. E aí, fui prendendo com alfinete toda essa parte que eu costurei pra fazer um pesponto. Eu fiz um pesponto de meio centímetro e eu usei de referência o pé da máquina. Então, usei o pé da máquina rente à costura e a agulha bem no meio. E pra fazer a outra versão, que é a abertura na frente, é só repetir o mesmo processo. A única coisa que mudou foi o início, que ao invés de fechar o meio frente, foi fechado o meio costas. Mas o processo é todo o mesmo, não muda nada. E aí, depois disso feito, eu marquei uma outra costura pra poder fazer uma outra casinha pra barbatana. Porque todas as barbatanas vão ficar do tecido do lado de fora. Mas essa é legal que pegue o forro também, porque ela vai dar uma sustentação pros ilhós. E o ilhó, essa costura de meio centímetro que eu fiz, eu marquei 2 centímetros pra dentro do meio costas, fiz uma linha e a partir dessa linha eu marquei 1 centímetro. Então, essas duas linhas que eu marquei é onde a costura vai ser feita, pegando tanto o forro quanto o tecido de fora. E essa parte é importante para que o ilhós não fique dobrando. Então, essa barbatana ela vai dar uma estrutura para a parte que vai o ilhós. E esse processo é feito igualzinho na frente. Então, o corset que tem a abertura na frente, se você estiver fazendo essa versão, é o mesmo processo. 2 centímetros a partir da costura de meio centímetro. E aí, depois marcar outra linha com 1 centímetro a partir dessa linha para fazer esse espaçamento para barbatana.
Então, depois disso feito, é hora de encaixar as barbatanas. Como eu já tinha comentado, a barbatana vai só no tecido principal, onde a gente fez o pesponto. E aí, para cortar a barbatana, eu marcava mais ou menos o tamanho do recorte, medindo no próprio corset, e aí eu cortava deixando mais ou menos 1,5 centímetro a menos que o tamanho do recorte. Então, fui recortando e, antes de encaixar, é importante lixar essa barbatana para que ela não fique tão pontuda e estrague o tecido. Então, eu fui lixando as pontas, arredondando, e aí eu fui encaixando em cada recorte. Então, eu repeti esse processo em todos os recortes do corset. E aí é hora de fazer o acabamento dele, porque a parte de baixo ainda tá aberta. E para fazer esse acabamento, eu decidi usar o viés. Você pode usar um viés que você comprou, aquele de algodão, ou fazer do próprio tecido. Como o meu não sobrou nada desse tecido para fazer, eu decidi usar um outro tecido que eu tinha. Eu usei uma viscose que eu tinha perdido aqui em casa e aí eu cortei o viés. Para cortar o viés no tecido, você tem que cortar o tecido em 45 graus. Então eu cortei e aí eu fiz o viés de um outro tecido. Mas você pode usar ou o próprio tecido do corset, ou um viés pronto de algodão, e aí isso é a escolha sua. Então eu fui prendendo esse viés em toda a barra do corset, deixando uma sobrinha, e aí eu fiz uma costura de 1 centímetro. E para fazer o acabamento das pontas, eu fiz essa dobrinha igual no vídeo, e aí costurei normal. Depois disso, eu fiz alguns piques e tirei um pouquinho do excesso. E aí, eu fui dobrando o viés para dar esse acabamento. Inicialmente, eu ia fazer esse acabamento na máquina. E você pode fazer esse acabamento na máquina, que aí você tem que dobrar igual eu fiz no vídeo e alinhavar antes de passar na máquina. E aí a costura vai ser feita entre as costuras, então no final ela não aparece. Eu fiz essa costura no meu, mas eu acabei não gostando tanto, então eu decidi fazer o acabamento à mão. E aí pro acabamento à mão eu fiz o ponto invisível, então eu dobrei igual eu fiz no vídeo, prendi com alfinete, e aí eu fui fazendo o ponto invisível em toda a barra do corset.
E aí agora já tá quase no final do corset e só falta colocar os ilhós. Então eu fiz as marcações. Para fazer a marcação do ilhós no corset, eu gosto de usar o próprio ilhós. Então eu fui colocando em cima ali do espaçamento que tinha, eu marquei onde era a metade e fui colocando cada ilhós em cima para ver mais ou menos a posição que eu queria. E aí depois de ver certinho onde eu queria cada eles, e aí eu olhei mais ou menos o espaço que deu entre eles e fui marcando certinho onde ia ficar cada um. E aí, depois de tudo marcado, é hora de fazer os furinhos e eu uso o próprio balancinho para fazer os furinhos. Ele serve como se fosse um furador de papel, então ele sai, eu coloquei bem em cima onde estava marcado e fiz o furinho. Depois eu vim com o ilhós, fui encaixando ele certinho e aí fui colocando. E aí, depois desse lado todo feito, eu repeti o processo do outro. Para fazer a marcação do outro lado, eu gosto de usar esse que está finalizado como referência. Então, eu coloco eles bem certinhos e aí eu vou ver na direção que tem que estar cada ilhós. Depois de tudo marcado, eu repeti todo o processo de colocar os ilhós e aí eu coloquei o ilhós no decote e na alça. No decote, eu marquei ele bem onde está a curvinha mais alta e na alça eu marquei o ilhós bem no meio também. E aí, depois disso feito, o seu corset tá pronto. Só de última hora que eu decidi fazer um quadradinho pra cobrir, porque o que tem a abertura na frente, confesso que eu não me sentia confortável postando, eu usando. Então eu fiz uma faixa pra poder cobrir e não ficar tão à mostra. Então, de última hora eu decidi fazer essa faixa e o molde tá lá, junto com o molde do corset. Para essa faixa eu fiz um retângulo e a minha recomendação é usar uma entretela mais grossa. Como eu não tinha, eu acabei usando um tecido que ele já estava entretelado com uma entretela mais fininha. Mas a minha recomendação é fazer com a entretela bem grossa para que ele fique bem estruturado e não corra o risco de dobrar. Então, eu fechei todo esse retângulo, deixando um espacinho aberto. E aí, nesse espaço, eu virei ele todo pra fora. Dei uma boa passada no ferro
E aí, depois dele todo assentado no ferro, eu fiz uma costura em toda a bordinha e aí tava pronto. E aí, agora ele está oficialmente pronto. Deixa nos comentários quais peças vocês gostariam que eu fizesse. Se tem alguma peça que eu já postei que vocês gostariam que eu fizesse o molde e disponibilizasse aqui o processo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado muito. Beijos!